Tema de hoje, o cara ama. Texto, 1 João 4, 7 a 12. Que diz assim: Queridos amigos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não o conhece, pois Deus é amor. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. E o amor é isso. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou e mandou o seu filho para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. Amigos, se foi assim que Deus nos amou, então nós devemos nos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus vive unido conosco e o seu amor enche completamente o nosso coração. Até aqui. Palavra difícil, desafiadora, até constrangedora, principalmente no universo masculino, que é um universo que nem sempre lida bem com as questões do amor. Não é todo homem que fala essa palavra com leveza. E há aqueles que sequer a usam. Claro que há aqueles que a usam com facilidade, mas não a vivem. E há aqueles que ainda nem entenderam o significado disso. De fato, essa é uma das palavras mais difíceis de conceituar dentre todas, por muitas razões. Uma dessas razões é a dificuldade da gente escolher, elencar o arcabouço teórico do qual nós vamos na mão para fazer essa conceituação. Então, por exemplo, quando eu penso na palavra amor e no seu significado, existem alguns ambientes que sugerem conceitos que são específicos desses ambientes e diferentes, até divergentes, dos conceitos de outros ambientes. Vou dar uns exemplos. Pega o conceito popular de amor, uso comum. O que as pessoas, em geral, entendem quando a palavra amor é utilizada. O amor, no popular, é sinônimo de sentimento. O amor é um sentimento. O amor é um sentimento, é alguma coisa que a gente tem na ordem das emoções. Então, se eu tenho sentimentos favoráveis em relação a algo ou alguém, significa que eu amo. Por exemplo, uma alegria em estar perto, em estar desfrutando. No popular, você pode dizer eu amo até para falar de um pedaço de torta de chocolate. Porque ela concede um prazer tão grande no desfrutar desse pedaço que você diz eu amo isso aqui. E às vezes tem aquela pessoa que consegue dizer eu amo torta de chocolate, mas não consegue dizer eu te amo para a esposa. O sentimento, como base para a compreensão do amor, oferece essa amplitude, porque você pode amar qualquer coisa, você pode amar do seu cachorro ao seu carro, pode amar dos seus filhos a uma viagem, pode amar do seu trabalho ao seu time de futebol, pode amar da sua esposa ao seu celular novo. Só que esse conceito também oferece uma dificuldade. Porque o que nós sabemos sobre o amor, ou melhor, o que é que nós sabemos sobre os sentimentos que nós não podemos negar? Que os sentimentos oscilam, se alteram,
mudam ao sabor das circunstâncias. A alegria que eu estou agora por desfrutar de algo pode virar tristeza no minuto seguinte. Paul Tournier, que tem uma frase interessante sobre sentimentos. Ele diz: sentimentos são movimento. Se fossem fixos, ninguém sentiria nada. Eu sinto algo que mudou em mim do instante anterior para esse. Sinto frio, por exemplo, para usar uma metáfora. Por que eu sinto frio? Porque, de repente, veio uma corrente de ar frio e a temperatura corporal foi atacada de algum modo e eu senti a mudança. Por isso, Paul Tournier diz que sentimentos são movimentos. Se fossem fixos, ninguém sentiria nada. Quando você diz o amor é um sentimento, você está dizendo o amor é tão volátil quanto qualquer sentimento comum. E está aí a razão pela qual as pessoas falam com a maior facilidade: o amor acabou. O amor acabou. Puxa, mas se amava tanto, mas passou. Ainda mais quando os sentimentos favoráveis são sufocados por sentimentos desfavoráveis. E quem é que não tem oscilação de sentimentos em relação às pessoas com quem convive? Até mãe tem. Até mãe, que é o símbolo do amor mais pleno, tem dia que fala igual minha mãe. Minha mãe dizia: eu não sei onde eu estou com a cabeça, que eu não mato vocês. Uma coisa assim, pura, genuína, autêntica. Mas por quê? Porque nós deixávamos ela louca. Então, quando você entende o amor como um sentimento, fica difícil sustentar o amor à medida em que os sentimentos oscilam. Um casal que sempre teve um relacionamento amoroso, sólido, forte, por causa de traumas, desencontros, desgastes, mágoas, pode um dia olhar um para o outro a partir de sentimentos negativos. E se a visão popular de amor for a visão do casal, um e o outro vão dizer: o amor acabou. Porque os sentimentos desfavoráveis são, nesse momento, mais intensos, mais fortes do que os sentimentos favoráveis. Então, se o amor é um sentimento, de que sentimento estamos falando? Alegria. E se o momento triste se impuser? A doença, a dor, a perda. Mas para o mundo que nós vivemos, o amor é um sentimento. E se os sentimentos são desfavoráveis, o amor acabou. Aí vem a religião. E a religião tenta contrapor a visão popular de amor. E vai dizer que o amor é atitude. A religião cristã é a que mais vai fazer essa defesa. Inclusive, Bíblias mais antigas, ao invés de trazerem a palavra amor, vão trazer a palavra caridade. Amor é caridade. Se você quer amar, você tem que fazer algo por alguém. De certo modo, a Bíblia Sagrada fala muito sobre isso, sobre você demonstrar amor. Mas a visão religiosa foi lá e transformou o amor em sinônimo de atitude. Amar é fazer. Amar é agir. Então, o marido que é seco, que é bruto, que é grosseiro com a mulher, e ela reclama dele porque ele é bruto e grosseiro, diz assim: você não pode reclamar de mim porque eu faço tudo. E ele não está mentindo. Não deixa faltar nada. Cumpre com as obrigações. Faz sacrifícios para ela ter as coisas que ela gosta. Então, para ele está dentro da razão, está dentro da sua obrigação, porque se amar é fazer, eu faço. Só que, assim como você tem problema com a visão popular, amor é sentimento, e o sentimento você não controla,
E se para a Bíblia amor fosse sentimento, Jesus não poderia mandar amar? Quem é que controla o sentimento? Você também vai ter na Bíblia um problema com a visão religiosa, incrivelmente. Principalmente com o apóstolo Paulo, que escrevendo sobre o amor vai dizer algo incrível. Ainda que eu dê todos os meus bens aos pobres, se eu não tiver amor, isso não tem valor. Ora, peraí, para tudo. Se amor é caridade, dar os bens aos pobres é o suprassumo do amor. É o auge do amor. É a expressão máxima do amor. Como é que Paulo vai dizer que uma pessoa pode fazer isso sem amor? Então ele está promovendo uma cisão aqui. E dizendo, o amor não é caridade. O amor não é atitude. O amor não se trata de fazer alguma coisa por alguém, porque é possível fazer alguma coisa por alguém motivado por razões as mais variadas. Alguém pode dar um cheque numa instituição de caridade sem amor? Pode. Para propagandear a si mesmo. Para expurgar uma culpa inconfessável. Para redimir-se de uma história da qual se tem alguma vergonha. Enfim. Para lavar dinheiro. Enfim. O apóstolo Paulo está chamando atenção para isso. Se você diz amar é fazer, você legitima qualquer feito, e não é qualquer feito que tem valor. Porque uma coisa que tem importância para Deus, segundo a Bíblia Sagrada, para além das ações, são as intenções. Você pega aquele texto clássico de Provérbios 16. O coração do homem pode fazer planos, a resposta certa vem do Senhor. Todos os caminhos de um homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor avalia o íntimo. Isso aqui é forte pra caramba. Porque é claro que tudo que uma pessoa se propõe a fazer, para ela é uma coisa boa. Senão ela não faria. Mas Deus avalia o íntimo. A intenção, a motivação. E eu e você somos capazes dos mais gestos, dos mais nobres gestos com as piores motivações. Essa é uma verdade sobre o ser humano. Ele é capaz de fazer algo bom com uma intenção ruim. Então Paulo dá uma cortada assim nessa ideia de que o amor é atitude. Embora no mundo religioso continue falando isso na maior boa. Não é porque você faz que você ama. Você pode fazer sem amor. Isso não vai ter valor diante de Deus. E no longo prazo vai ser desmascarado. Então o cara que diz para a mulher, você não pode reclamar de mim porque eu faço tudo por você, ela pode reclamar sim e de fato reclama e vai continuar reclamando com razão. Porque não é sobre fazer, é sobre ser. Aí vem a questão psicológica. Porque o mundo foi avançando, as ciências psicológicas foram se apresentando, se consolidando, e uma nova visão de amor foi proposta. Ela não é 100% psicológica, e quando a psicologia se apropria dela, ela não é nova, ela é até razoavelmente velha, ela começou com Platão. Amar é desejar. Amar não é sentir, amar não é fazer, amar é desejar. Desejar algo. Um dia perguntaram para Platão o que é o amor. Ele disse, amor é desejo. Você ama o que você deseja, o que você quer ter. Só que o problema é que a essência do desejo é a falta. Você deseja exatamente o que você não tem. Ninguém deseja o que tem. Ninguém que está com um copo d'água na mão, bebendo água, diz assim, nossa, o que eu mais queria agora era beber um pouco d'água. Porque já está bebendo. Então, nessa ideia de que o amor é desejo, você só ama o que você não tem. E, incrivelmente, quando tem, deixa de amar. Esse é o problema dessa lógica. Então, eu não posso amar o que eu não tenho. Então, nessa lógica, o único homem do Brasil que não ama Paula Oliveira é o marido dela.
Porque ele já a tem. Só quem não tem é que ama. O único sujeito na vida que não ama a esposa é o marido. Porque já a tem. E na vida de alguns isso até é mais ou menos desse jeito. Se amar é desejar, você nunca ama nada. Porque assim que tem, já não preenche. Então, o que virou esse mundo da psicologia? Um mundo, de alguma maneira, povoado por gente narcisista, que só ama o ideal de si mesmo. E aí ninguém ama o outro, porque se eu tenho, não amo. E se eu não tenho, eu desejo. Mas aí eu desejo até ter. Quando tenho, já não amo mais. Você ama a profissão que você escolheu, até ter que trabalhar nela. Aí já não ama mais. Quem que ama emprego? Desempregado. Aí arruma emprego. Não vê a hora de tirar férias. Aí volta das férias, não vê a hora de aposentar. Aí, entendeu? Claro, eu estou aqui exagerando na ilustração para dizer o seguinte: associar amor a desejo, assim como na visão popular na religiosa, deixa brecha. Se amor é sentir, a Bíblia não pode dizer que eu tenho que amar. Se amar é atitude, a Bíblia não pode dizer que tem atitude boa que não é fruto do amor. E se amar é desejo, como é que eu amo se o desejo é baseado em falta? Quer dizer que eu só amo o que falta? Então, a Bíblia não pode dizer o Senhor é meu pastor, nada me falta. Qual que é a visão bíblica, de fato, de amor? Amor é decisão. Aqui eu preciso gastar um tempinho chamando a sua atenção. Uma das afirmações bíblicas mais contundentes é essa que nós lemos aqui. Deus é amor. A Bíblia não diz Deus ama. A Bíblia diz Deus tem amor para dar. A Bíblia diz Deus é amor. Por que Deus é amor? Porque Deus ama, mas Deus não ama porque sente. Deus não ama porque sente, porque se o sentimento de Deus fosse a questão, o que fazer com a ira de Deus? Que também é uma verdade bíblica. A ira de Deus é uma verdade bíblica como todas as outras. A ira é um sentimento. Já se irou alguma vez? A ira é tanto um sentimento que a Bíblia Sagrada tem um versículo que eu acho o máximo, que diz assim: irai-vos e não pequeis. Ué, você não tinha certeza que a ira era um pecado? A religião chama de pecado capital. Não tem o pecado da ira? Quando a Bíblia diz irai-vos, mas não pequeis, o que ela está dizendo? Ninguém precisa fazer nada errado só porque o sentimento é ruim. Porque sentimento a gente não controla. A ira é um sentimento, eu não controlo isso. Se você vier na minha direção e gritar parmeira, você vai me irritar. Vai me irritar muito. Depois nós conversamos, né? Ó, já está me irritando. Jesus se irou. A ponto de fazer um chicote e bater nos caras. E, ao mesmo tempo, a Bíblia diz que ele não pecou em nada. Então, quando a religião diz a ira é pecado, é porque a religião um dia resolveu se desconectar da Bíblia e toca o barco, vida que segue. Então, amor é atitude, ira é pecado. Mas não é isso que a Bíblia Sagrada ensina. Se eu posso mirar e não pecar, é porque a ira é um sentimento, o pecado é uma ação.
uma atitude, ou até mesmo, em certos aspectos, uma decisão. Então, assim, Deus é amor não porque sente, até porque ele se ira. Se o amor é um sentimento, quando Deus está irado, ele não está amando. Então, ele não é amor, ele tem amor ocasionalmente, e às vezes não. Ah, o amor é atitude. Deus ama porque faz. É sempre que Deus faz? Quantos textos na Bíblia Sagrada estão registrados para nos ensinar que não é sempre que Deus faz? Às vezes ele diz não, às vezes ele silencia. Quantas personagens da Bíblia têm que lidar com o tal do silêncio de Deus? A aparente omissão de Deus. E às vezes Deus nem faz sozinho, ele ainda pede para que alguém faça por ele. Jonas, vai lá em Nínive pregar para aqueles caras para eu não matar todos eles. É Jonas que tem que fazer. Então eu não estou dizendo que Deus não faz, eu estou dizendo que não é sempre que ele faz. Então, se amor é atitude, Deus é amor, significa Deus sempre faz. Sempre está mostrando com atitudes práticas o amor. E não é sempre assim. Amor é desejo. O que falta para Deus? Para ele desejar. Um dia alguém disse assim para mim, não, mas a Bíblia fala em vontade de Deus. Sim, mas a vontade de Deus não é baseada em falta. É baseada em direção. A vontade de Deus não é para ele, é para mim. Qual que é a vontade de Deus? Pode ver, a vontade de Deus não é para ele, é para mim, é para você, é para nós. Quando Deus fala assim, ó, não roubem. Qual é a razão dele falar isso para ele? Alguém rouba dele? Alguém vai lá no céu, tira algo e some? Assim, no que Deus se beneficia nos mandamentos que ele dá? Em rigorosamente nada. Aliás, no que Deus se beneficia na nossa existência? Onde é que Deus leva vantagem em alguma coisa? Considerando o conceito de Deus. Então, assim, o que é que Deus deseja que lhe falte? Rigorosamente, nada. Então, quando fala em vontade de Deus, não é sobre ele, é sobre mim. A vontade de Deus para mim é. E por que ele deseja algo para mim? Primeiro, porque para mim falta. E segundo, que eu não sei o que me falta, então eu preciso de ajuda. Porque senão eu vou atrás daquilo que acaba mais me atrapalhando do que me ajudando. Quando eu digo amor é decisão, é porque quando a Bíblia Sagrada diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, que céus e terra passam, mas o que ele fala não passa, que ele não muda e nem tem sombra de variação, isso significa que não importa o que aconteça, Deus mantém-se tal como é. E o que é uma pessoa manter-se tal como é? Sustentar indefinidamente, completamente, permanentemente a sua decisão de ser assim. Todo dia de manhã, diz a Bíblia Sagrada, Deus renova as suas misericórdias sobre nós. Todo dia de manhã. Todo dia de manhã. Chega de noite, Deus está olhando e falando assim, hoje eu acabo com todo mundo. De manhã ele fala, bom dia, pessoal. Chega de noite, esse povo hoje zoou, hein? Chega de manhã, bom dia, turma. Chega de noite, nossa, Gabriel do céu, onde é que eu estava com a cabeça quando eu fiz esses caras? Chega de manhã, pessoal, que vocês tenham um ótimo dia. Estou brincando, mas é isso que Jeremias está dizendo. Todo dia as misericórdias dele se renovam sobre nós. Então ele mantém a sua eterna decisão de nos amar. Está bravo pra caramba com a gente. Mantenha a decisão de nos amar.
Está irado, mantenha a decisão de amar. Está punindo, julgando, trazendo até provação sobre nós. Mantenha a sua decisão de nos amar. Está silenciando diante da nossa oração, da nossa súplica, do nosso clamor. Mantenha a sua decisão de nos amar. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, surja o que surgir, ele mantém a sua decisão de nos amar. Porque não pode negar a si mesmo, é isso que a Bíblia ensina. Ele não pode negar a si mesmo. Ele não muda e nem tem sombra de mudança. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele permanentemente sustenta quem ele é em relação a nós. Por isso a Bíblia diz, Deus é amor, e não tem amor e não ama apenas. Deus é amor. Quando eu entendo isso, isso tem umas implicações poderosas. Poderosas. Por exemplo, amar é uma escolha. Se é um sentimento, não é uma escolha. Porque ninguém escolhe o que sentir. Se fosse fácil escolher o que sentir, ninguém tinha depressão. Só os masoquistas. Amar é uma escolha. Se amar fosse uma atitude, também não poderia ser uma escolha. Por quê? Porque não é toda atitude que é uma escolha. Vou dar um exemplo. Quando eu estava na UTI, o sentimento mais difícil de lidar é a tal da impotência. Meu corpo se livrou de 25 quilos instantaneamente. Eu perdi os movimentos do corpo, não tinha força na perna, eu não conseguia levantar da cama. Agulhas pelo corpo, sensores, uma fraqueza, uma respiração em níveis de parada respiratória. O que eu podia fazer naquele momento para demonstrar amor por alguém? Então, enquanto eu estava na UTI, entre a vida e a morte, eu não amava ninguém? Eu era 100% cuidado. Não conseguia nem dizer uma palavra de gratidão para quem cuidava de mim, porque nem saía palavra nenhuma. Nem sempre a atitude é uma escolha. Às vezes o pai vê o filho passando fome e não tem uma comida para dar na boca dele. Às vezes está longe, não pode dar um abraço. Você ama seu filho quando não pode fazer nada por ele? Claro que ama. E essa é a sua dor, amar e não poder fazer nada. Então, se o amor é uma atitude, também não rola. Se o amor é desejo, também não rola. Por quê? Porque a gente não escolhe o que deseja. Às vezes a gente deseja até o que não é bom. Ou a gente nunca desejou a mulher do próximo. Ou nunca desejou o mal de alguém. Agora, quando fala amor é decisão, agora dá para falar que é uma escolha. Porque eu tenho que decidir amar. Eu escolho todo dia amar minha mulher, porque o dia que eu acordar, eu tenho um casamento espetacular. 26 anos nós vamos completar de casamento agora em novembro, mais 4 de namoro, completamos 30 anos de relacionamento agora no último dia 7 de outubro. Minha mulher é espetacular. Eu sou fanzaço dela. Mas se amanhã... E nós temos uma história limpa, assim, nunca nos machucamos, nunca nos separamos para nada, nunca... A história é espetacular. Ela facilita e eu tento não dificultar. História espetacular. O meu casamento eu considero sólido, bonito, tranquilo. Ele pode começar a desmoronar amanhã. Amanhã ele pode começar a desmoronar. Se amanhã eu escolher fazer outra coisa. Até porque construir um negócio é difícil pra caramba, mas acabar com ele é fácil. Sim ou não? Planta uma árvore. Quanto tempo demora para ela ser uma árvore mesmo e poder dar os frutos que você quer? Agora decida acabar com a árvore. É só escolher. Quer pôr fogo? Quer meter um machado? Vai usar uma serra elétrica? Vai jogar um veneno? Eu digo para você que o mais fácil demora 5 minutos para acabar com a árvore e o mais difícil demora uns dias no máximo.
Quando eu entendo que amar é uma escolha, eu preciso decidir todo dia renovar essa escolha. Eu não escolhi minha mulher no dia 7 de outubro de 1992. Eu escolho minha mulher desde então, todos os dias até hoje. Tudo bem que, no meu caso, eu não tenho tantas opções. Sujeito na minha igreja uma vez, Wagner, parou na porta assim da igreja, me cumprimentou e falou assim: hoje faz 35 anos que eu e minha patroa somos casados. E eu falo com maior alegria e orgulho que eu nunca a traí. Mas eu olhei pro irmão assim, o irmão diferente, sabe irmão diferente? Diferente, jeitão diferente, aquele visual diferente. Eu falei: irmão, mas alguém já quis? Você não trai sua mulher porque nunca ninguém quis, não é vantagem. Eu falo, né? Quando eu chegar no céu, o Gabrielzão vai falar assim: cara, o que você está fazendo aqui? Eu falo: vim morar aqui. Mas por que você acha que você pode entrar? Eu já sei que eu não posso falar que é porque eu nunca traí minha mulher. Porque ele vai olhar para mim e falar assim: no seu caso, não é vantagem. É, trair com quem? Né? Não tem, não é vantagem. O fato é que todo dia eu escolho sustentar essa relação. Eu estou decidido em relação a ela. E mantenho. É uma escolha. Por isso, quem fica esperando sentir nunca vai amar. Porque até que sinta, pode demorar. E mesmo sentindo, pode virar esse jogo. Se é só uma questão de fazer, cedo ou tarde você não vai amar, porque cedo ou tarde você vai achar que já fez demais. Porque tem essa também. Faça muito pela sua mulher e não tenha correspondência, e você vai ver o que você está chamando de amor virar ressentimento rapidinho. E vice-versa. Se é desejo, vamos falar a verdade? Tem uma hora que o desejo não é mais a força de um relacionamento entre um homem e uma mulher. Até porque é mais fácil desejar o diferente, a novidade, do que o comum, o mesmo, aquilo que se repete. Está entendendo a lógica? Quando eu digo amor é decisão, aí eu posso dizer que o amor é uma escolha. Segundo, é uma convicção. Que convicção? Que é possível. Porque existem muitas pessoas no mundo hoje que não acreditam mais no amor. E estão fechadas, refratárias, por causa de dores, de abandonos. A maior convicção que eu tenho para amar a minha mulher não é só de que é possível e de que ela merece, porque eu acho que ela merece, mas é, acima de tudo, de que eu sou amado. Não só por ela, mas por Deus. Porque uma coisa que ajuda a amar é a convicção de ser amado. Quem não se sente amado não ama, mendiga amor. Por isso que Freud disse com todas as letras, e ele estava certo na visão dele, do lugar onde ele estava olhando, quando ele disse: por trás de todo eu te amo, existe um ame-me, por favor. Tem muito homem que, quando diz eu amo uma mulher, está, na verdade, procurando um amor perdido que nunca foi sentido, de fato, numa infância remota. E aí, por isso, se desespera, por isso tenta se impor sobre a mulher. Se a mulher diz eu não quero mais, quer matar ela. Por que que o amor do mundo pode ser patológico? Porque se ele acompanha o sentimento às vezes é hostil. E o mesmo cara que estava dizendo pela manhã para a mulher eu te amo, à noite está enforcando ela e querendo matá-la. Ah, eu fiz loucura por amor. Não, você fez loucura porque é doente mental. O amor não faz loucura, porque o amor é uma decisão. Quem tem uma decisão tomada não atenta contra a decisão. A não ser por insanidade. Então, o amor é uma convicção de quê? De que eu já sou amado. Eu posso amar não porque serei amado de volta, mas porque já sou.
Quando a Bíblia diz tudo que você quer que alguém faça para você, faça primeiro, essa é a lógica. Você já recebeu de Deus, dê. Não é que você vai dar o que você não tem. Lacan tem uma frase curiosíssima, eu até publiquei uma vez na rede social, dei um chabuzinho, porque o pessoal, como assim e tal? Eu falei, lê o texto. Lacan diz assim, amar é dar o que não se tem para quem não pediu. Amar é dar o que não se tem para quem não pediu. E nem precisa, né? Por que ele fala isso? Porque, de fato, quando eu digo amar, eu não tenho nada para dar. E a pessoa não precisa de nada que eu possa vir a oferecer. Mas o que eu estou dando? Eu estou dando alguma coisa que não é minha. Estou dando alguma coisa que me veio. Estou dando alguma coisa que passa por mim, mas que não me pertence, não nasce em mim. Quando eu sei que sou amado por Deus, eu posso amar a outra pessoa com o amor que vem dele. Então, a convicção que eu tenho é que esse amor que eu estou dando não me pertence. Por isso eu não jogo na cara. Por isso eu não cobro de volta. Por isso eu não faço esse jogo da troca. Porque eu não estou dando nada meu. Eu tenho o amor que minha mulher precisa para a gente ser feliz 30 anos? Não tenho. Eu tenho mais chance de fazer cagada, mais chance de fazer burrada do que de manter isso. Por isso que eu digo que relacionamento de amor é milagre. Porque quais as chances? Fala a verdade, gente. Quais as chances? Se dependesse de mim, dela só, eu não sei se dava 15 anos, eu não sei se dava 10, eu não sei se dava 5. E só quem já passou por uma frustração relacional, por um divórcio, sabe o que é isso. Os esforços não servem. Os esforços não resolvem. Você fala, não, vou lutar, vou fazer acontecer, vamos retomar. E tenta, e faz, e não vai. Aí consegue, não, vamos voltar, decidimos voltar. Fica mais 6 meses e fica pior do que era antes. E os dois estão... Então precisa ser uma convicção. Se não for uma convicção, vira um desânimo. Aí eu ouço os caras falando assim para mim, não, eu tentei voltar com a minha patroa, mas cheguei à conclusão que não vale a pena, não. Tá pior do que era. Então, assim, de novo, o sentimento entrou, a atitude entrou, o desejo entrou, mas a decisão não. E hoje, eu vou falar para você uma coisa que está me assustando. Os casais jovens, com todo respeito aos jovens que aqui estão, os casais jovens casam sem decisão. Já casam com a coisa, se não der certo, eu saio fora. Sem nada, nem escolheram, né? E a escolha, no caso aqui, é uma obediência porque Deus manda, e nem tem convicção de que esse negócio vai dar certo. Então já prevém. O pai vai casar o filho está lá no altar, casou, aí o padre fala uns negócios bonitos, o pastor fala uns negócios bonitos, o filho vai lá abraçar o pai abraça e fala assim, filho, teu lugar está lá ainda. E o filho fala, bom saber. A mãe abraça a filha e fala, filha, qualquer coisa, você tem a mãe, você tem o pai, você pode recorrer. E a filha chora, é bom saber que vocês nunca vão me abandonar. Por quê? Porque já estão casando sem a menor convicção de que esse troço vai dar certo. Aí pega o exemplo que está se multiplicando ao lado, meu Deus do céu. Veja, claro que às vezes não dá certo, claro que às vezes se desencontra, eu não estou nem defendendo nem criticando. O que eu estou dizendo é, amor é outra coisa. É uma escolha e é uma convicção. E quando vem a convicção, vem a confiança junto. Por quê? Porque tudo aquilo que eu acredito é uma fé. Eu não sei se você entende isso, mas a gente usa a fé para tudo na vida. Até para entrar no elevador. Você tem que ter fé no cabo que foi colocado, na manutenção que está sendo feita. Se você não tivesse fé, você não saia de casa. E mesmo para ficar em casa, você ia ficar apavorado. Então, acreditar é confiar. Eu acredito que esse elevador vai me levar no 9º andar. E acredito que o tempo que eu vou ficar lá no auditório, o prédio vai aguentar. A gente está exercendo fé enquanto está aqui. Você acreditou que ia ter reunião, por isso você veio. Se você supusesse que não teria reunião, você talvez nem viesse, mesmo gostando. Vai que não tem. E por último, amar é uma prática. Não é uma atitude, é uma prática. Qual que é a diferença? Eu posso ter uma atitude
em relação a você que nunca se repita. Mas a prática é alguma coisa habitual. O amor é rotineiro. O amor estabelece rotinas. O amor constrói estruturas para sustentá-lo. O amor viabiliza o fortalecimento de vínculos. O amor se protege. Por exemplo, porque eu amo a minha mulher, eu não só a escolho todo dia e tenho convicção de que vai dar certo, como crio rotinas que favoreçam o nosso relacionamento. Porque se eu sumir 6 dias, 7 dias, 8 dias, vai dar uma azedada. Mesmo que eu volte dizendo, não, estava meditando. Com quem? Com o Beraldo. Nós dois, né, Beraldo? Meditando. Umas Kawasaki. Abduzido. Eu tenho que ter rotina. A rotina envolve dar satisfação. A rotina envolve fazer elogios. A rotina envolve ajudar nos detalhes. A rotina envolve romance. A rotina envolve lazer, viagem. A rotina envolve oração. A rotina envolve leitura bíblica. A rotina envolve conversa, diálogo. A rotina envolve um monte de coisa. Porque amar é uma prática, não é uma atitude. Não, eu te amo, não troquei seu carro. Isso não é uma prática, entendeu? Isso é uma atitude. É um gesto, é uma ação, mas não é uma prática. Mesmo que você troque o carro todo ano, não é uma prática. Porque a prática não é o que você faz periodicamente, a prática é o que você faz rotineiramente. É aquilo que se incorpora na vida. Porque Deus não nos abençoa periodicamente, Ele nos abençoa todo santo dia. Quais são os obstáculos para o amor? E com eles eu vou terminar. Quer dizer, não tem mais alguma coisinha para falar, mas é mais rapidinho. Claro que uma palestra sobre amor teria que ter 3 horas, tá, pessoal? Mas, enfim. Obstáculos. As tentações do orgulho. Porque tudo isso quando eu decido que apenas vou amar a mim mesmo. E é uma decisão. As decepções com o outro. Porque a coisa mais fácil do mundo é eu justificar o meu desamor pelo fato de que o outro não corresponde às minhas expectativas, desejos, necessidades. E os cansaços da alma. Porque às vezes em que eu mais estive em risco no meu relacionamento com a minha mulher, não foi quando uma mulher bonita se aproximou de mim ou quando um homem bonito se aproximou dela. Mas foi quando nós dois estávamos exaustos de fazer a nossa parte. Às vezes o que afasta 2 pessoas é a indisposição. Às vezes o que acaba com um relacionamento nem é uma traição violenta, um dia de cão, uma fala agressiva. Às vezes o que destrói um relacionamento é uma indisposição. Ele de um lado, ela do outro, o pai de um lado, o filho do outro, o amigo para lá, o outro para cá. E o relacionamento vai perdendo a vida. E qual foi a razão? Ninguém sabe. Você perguntar para o sujeito, escuta, por que você perdeu sua família? Eu não sei. Só sei que um dia eu olhei e eu estava de um lado da vida e eles estavam do outro. O cansaço foi tomando conta, invadindo. A vitória, na minha opinião, e aqui eu vou ser bem pessoal e particular, e falar da minha convicção, é essa aqui. Porque quando você pensa Deus é amor, Cristo é a prova. O que João está dizendo aqui? Deus nos ama a ponto de ter dado seu Filho. Cristo é a expressão do amor de Deus, por quê? Porque é a eterna decisão de nos salvar. Por isso que a Bíblia diz que
Cristo morreu por nós antes da fundação do mundo. Não é que é uma questão anacrônica, é que é uma questão de decisão. A decisão da morte de Cristo foi tomada antes da gente existir. Diz que houve uma conversa no céu um dia, antes de existir tudo, não tinha nada, nada. Só estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí o Pai falou assim, sabe que eu estou com uma ideia? O qual? Eu vou criar uns caras aí. Vou fazer uns caras para eles desfrutarem da vida, para eles terem um mundo para viver e para cuidar. Mas você vai ficar fazendo eles fazerem o que você quer? O Espírito perguntou. Falou, não, vou dar para eles um negócio chamado livre-arbítrio. Eles vão poder fazer o que eles quiserem. Só que eu vou dizer para eles o que eu acho que eles têm que fazer, porque eu sei que é melhor para eles que eu que vou criar. Entendeu? O cara que criou o aparelho de som sabe como o som funciona. Não é você que comprou e está usando ele agora pela primeira vez que sabe. Então eu vou dizer para eles como funciona, mas eu vou deixar eles escolher. Aí o Espírito fala para Deus, mas aí o Senhor sabe que esses caras vão usar o livre-arbítrio para desobedecer ao Senhor. Faça isso, é verdade. Cedo ou tarde esses caras vão me desobedecer, vão virar as costas para mim, vão fingir que eu não existo, vão viver a vida do jeito deles. Aí o Espírito fala assim, então, mas aí eles vão incorrer em pecado e vão se distanciar de nós. E fora de nós eles estão mortos, porque a vida só existe com a gente. O Pai fala, é verdade. Então, mas o Espírito continua. Eles vão ter culpa. E aí alguém vai ter que pagar o preço da culpa deles para eles não morrerem eternamente. Aí o Pai olha para Jesus. Jesus fala, eu? Fala, filho. Se eu criar esses caras, você vai pagar o pato. Você sabe disso. Aí Jesus diz, eu pago. Pode criar os caras. Pode criar os caras. Eu pago. Eu sei que não vai ser fácil, eu sei que vai doer pra caramba, mas eu pago. Pode criar esses caras. Essa decisão foi tomada antes da gente existir. Entendeu? Antes da gente existir. Foi uma decisão. Quando nada era sentido, quando nada era feito, quando nada era desejado, a decisão foi tomada. E no momento oportuno, posta em prática. E é posta em prática até hoje. Vamos ficar em pé, eu vou terminar com essa frase, nem vou ler a frase de hoje, porque a frase que eu terminei é melhor do que ela. Vamos ficar em pé e vamos orar? Pai, eu não sei como que vai o coração de cada um aqui. O que eu sei é que todos nós amamos alguém e todos nós somos amados por alguém. Só que às vezes esses relacionamentos ficam difíceis. E às vezes fica impossível para a gente amar alguém. Quando nos fere, quando nos constrange, quando discorda de nós, quando vai por um caminho que não é o caminho que a gente queria. Meu pedido nessa noite é ensina-nos a amar. A amar, simplesmente amar. Escolhendo amar, acreditando que é possível amar e praticando a verdade do amor. E tu sabes que nós temos muita dificuldade com isso. O nosso orgulho, as nossas decepções, o nosso cansaço. Te peço, Pai, que o amor de Cristo inunde o nosso coração. Diz a tua palavra que o Senhor prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Que esse amor possa transbordar em nós e a partir de nós. Para que não sejamos odiosos, para que não sejamos rancorosos, para que não sejamos violentos, para que não sejamos vingativos, para que não sejamos tristes, para que não sejamos infelizes. Porque não há maior infelicidade do que a incapacidade de amar.
Abençoa cada um aqui nos seus relacionamentos, é o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Valeu, gente. Deus abençoe. Até terça-feira que vem. Ao amor.